Hoje eu tô muito didática. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carla e eu tô aqui nesse canal junto com a doutora Paula para falar sobre nutrição clínica de cães e gatos e trazemos sempre informações extremamente legais, abordando partes teóricas, práticas, a abordagem clínica, trazendo informações para você veterinário e também para você tutor. Hoje, dando continuidade nos nossos temas, vamos falar especificamente sobre obesidade em felinos. Já tem um vídeo aqui no canal feito pela doutora Paula sobre obesidade em cães. Lembrando que os nossos novos vídeos, os vídeos fresquinhos, são os de insuficiência renal e também sobre obesidade. Então, hoje vamos falar de obesidade em felinos, nossos gatinhos. E por isso que eu tô tão didática hoje, né? A gente tem alguns panfletinhos desses assim, que mostram os scores corporais. A gente normalmente usa bastante com o tutor. Então, você, tutor que passa comigo, com certeza já viu eu com esses panfletinhos aqui, fazendo score, explicando a questão de score para vocês. E eu trouxe esse daqui também, gente, diversas e diferentes empresas de nutrição nos presenteiam com esses flyers aqui, com esses panfletos extremamente educativos. E hoje a gente vai falar de gatos. E estamos aqui com os gatinhos. O que é obesidade em felinos? A doutora Paula já explicou sobre a questão dessa verificação dos scores. Tá vendo que o 4 e o 5 é o nosso gatinho ideal? E aqui a gente vai ter os nossos gatinhos que estão obesos. Perceba a perda de definição da questão de cintura, a definição da questão abdominal. Percebe a diferença do ideal, olhando de cima principalmente, para os animais que estão na fase de obesidade? Essa grande diferença nas características do animal é o que vai classificar ele sendo como, por exemplo, um animal sobrealimentado, um animal obeso. E o que a gente precisa saber quando a gente passa de um animal que está no score ideal, que seria aqui o nosso 4 e 5, e entra na questão do animal sobrealimentado, o animal que vai estar no score 6, 7, 8 e 9. Né? Porque a nossa escala vai até o 9. E a grande questão, o que a gente precisa saber? Que as questões de um animal que está sobrealimentado, um animal que se encontra obeso, ele vai ter diferentes problemas metabólicos que vão estar associados com a questão da obesidade. Dentre eles, a gente tem a questão dos problemas articulares, porque veja bem, a gente tá aqui com o nosso animalzinho, certo? E a partir do momento que ele começa com este tipo de conformação, ele perde essa cintura delimitada, essa coluna facilmente palpável e começa com essa cobertura de gordura mais acentuada. A gente tem o que a gente chama de sobrecarga articular. É o que acontece com os humanos, é o que acontece com todos os seres vivos que estão acima do peso. E estar acima do peso causa sobrecarga articular. Ou seja, são animais que vão ter mais dores ortopédicas, são animais que vão ter maiores problemas ortopédicos. E, dito isso, são animais que vão acabar apresentando necessidades de fazer mais acupuntura, acompanhamento para dor, principalmente dores crônicas acarretadas pela questão do ganho do peso. Além disso, o que a gente tem de problemas com a obesidade? Lembrando que o vídeo da doutora Paula, que já está aqui no canal, tem bastante coisa já falando sobre obesidade, então o vídeo de hoje é para ser um vídeo mais direcional realmente aos felinos, tá? E qual que é a grande questão? A gente tem alterações endócrinas que também vão estar correlacionadas com o ganho de peso desses animais. E, infelizmente, visto em vários congressos,
a gente foi em simpósios direcionados à nutrição clínica, e um grande problema que a gente tem: gatos obesos têm maior predisposição de apresentar diabetes. Gente, diabetes é uma doença tão difícil, é uma doença que causa tantas alterações, tantos desconfortos ao felino, que se a gente puder evitar a questão da obesidade, é o melhor dos mundos. Mas você, tutor de gato, sabendo disso, como eu descubro se o meu gatinho tá gordinho ou não tá gordinho? Eu tava com um exemplar aqui do lado e ele resolveu fugir. Eu ia pegar ele para vocês verem. Mas já que ele fugiu, vamos ter que usar novamente aqui o nosso card. Temos aqui em cima, então, o nosso gatinho que tá bem, né? Tá com todas as características de conformação adequada. Quando a gente vai perceber, quando a gente vai saber que o animal passou para essas fases aqui? Essa daqui, pelo amor de Deus, se você é tutor ou você é médico veterinário, não percebeu o animal nessa fase aqui, precisamos conversar muito sério. Agora, esta fase, esse início do ganho de peso, é um pouco mais difícil da gente fazer a verificação, né? Então, o que a gente precisa? O animal, ele precisa estar com as costelas facilmente palpáveis, pegar nas costelas e as costelas estarem palpáveis. Ter aquele abdômen pendular, né, aquelas pelanquinhas na barriga. Isso é comum de felinos, é comum de gatos, eles precisam ter as pelanquinhas. Além disso, ele precisa ter a cintura delimitada. Gato não é para parecer o Garfield, gente. O Garfield é um gato obeso, não é um gato saudável. Além disso, ele precisa ter as escápulas também facilmente palpáveis e o ossinho do quadril aqui, né? A nossa bacia facilmente palpável. Tá bom, o meu gato, percebi que nos últimos tempos ele tá ganhando peso, porque eu adotei outro gato, eu tenho mais de um gato, ele tá comendo mais, ele tá roubando a comida do outro. N problemas podem estar acontecendo para o seu gatinho ganhar peso. Agora, a questão é o que fazer para que a gente consiga uma manutenção adequada do peso e para que esse animal volte a estar no score ideal. O que a gente precisa fazer para esse gatinho voltar a estar nesse score? Sair deste ou sair deste e voltar para esse score. Ponto 1, se ele estiver neste score aqui, a gente precisa fazer uma migração gradual e lenta, não é do dia para a noite, que esse animal vai voltar a estar no nosso peso ideal. Beleza, dito isso, o que a gente precisa fazer para esse animal? A gente precisa aumentar o gasto calórico. Então, você, tutor de gato, que não tem um ambiente gatificado, não tem brinquedos específicos, não dá estímulo, não tem enriquecimento ambiental para esse animal, a partir desse momento você precisa fazer. Porque é muito difícil, eu não posso pegar esse gato, normalmente a maior parte dos gatos não vai colocar guia e sair para passear na rua. A gente precisa gastar essa energia desse gatinho. Então, enriquecimento ambiental, gatificação do ambiente, estimular esse animal a brincar, a gastar energia. A gente tem algumas formas de comedouros que também fazem o animal interagir para conseguir a comida. Catnip. A gente tem que abrir mão de vários itens para que a gente consiga um enriquecimento ambiental e entenda uma maior gasto de calorias desse animal. Além disso, né, em conjunto, esse animal ele precisa passar por um protocolo de uma alimentação, né, de uma ração, que acaba sendo uma ração específica para animais obesos. A grande questão é que gatos, eles têm um apetite bastante seletivo, e essa troca de ração, ela se torna bastante gradual até a gente conseguir colocar esse animal na dieta propriamente dita, à base de menor caloria, maior ingestão de fibras para dar saciedade, melhorar a motilidade intestinal e então aumentar
a taxa de passagem, né, o trânsito intestinal, e a gente tem um animal que se mantém mais saciado por mais tempo, com um volume de calorias, né, quilocal menor, mais adequada, porque esse animal vai ter que entrar em déficit calórico. E ele precisa sentir saciado apesar do déficit calórico. É o normal de fazer dieta, né? É aquela ponderação que a gente precisa do fazer dieta. E lógico, tudo que é petisco, tudo que é item extra alimentação que esse animal estava acostumado a comer, a gente precisa ir retirando aos poucos até a gente ficar com calorias adequadas para que ele volte ao estágio de score corporal ideal. Né? A gente já conversou sobre os grandes problemas que a gente tem se esse gatinho ficar acima do peso. E além da questão do peso, a gente tem um outro índice que a gente avalia, e aqui tem até um gatinho, ó, nesses índices, que é o índice muscular. Extremamente importante, porque além dele estar com excesso de gordura, a gente tem que perceber se esse animal, e olha os locais que a gente avalia, a gente tem que verificar se esse animal também não está com uma musculatura inadequada, né? Uma cobertura muscular inadequada, porque além da perda de peso, normalmente a gente precisa também estimular o ganho de massa muscular. São pontos extremamente importantes, e quem vai saber te delimitar e te passar o caminho correto para o protocolo de perda de peso de forma saudável vai ser o médico veterinário, principalmente o nutrólogo veterinário, que vai te passar exatamente o caminho das pedras sobre isso. Lógico, o manejo é importante, a gente tem comedouros inteligentes atualmente que ajudam na pesagem da comida, ajudam na frequência da alimentação. A ração em livre demanda não é a nossa solução, então a gente precisa de uma avaliação multifatorial e de uma troca de hábitos de uma forma que a gente consiga englobar tudo que o animal necessita: enriquecimento ambiental, melhora da ingestão calórica, gasto de calorias, aumento de massa muscular. Então a gente precisa englobar todos os itens desta pirâmide, desse ciclo, para que a gente tenha sucesso, tá? Então não é uma coisa simples, não é um itemzinho só que vai fazer o animal mudar completamente. A gente precisa de várias características para que a gente consiga fazer essas adequações, tá? Dito isso, o que mais é importante nessa questão toda? Um bom manejo, um olhar clínico, um responsável, né, um tutor que perceba que esse animal está ganhando peso, um veterinário que nas consultas de rotina faça essa avaliação do score, faça a avaliação se o animal está dentro do peso definido, para o tamanho, para a idade dele, e agir de forma conjunta, veterinário e tutor. Né? Gostou desse vídeo? Segue aqui no canal, esperamos vocês nos próximos vídeos e até breve.